Fala pessoal, tudo bem? Rafa Wolf por aqui, bem-vindos novamente ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ATR-42 E72-600 que acabou de ser lançado aí. Eu já estou trazendo aqui um tutorial completo desta aeronave, tá? Não esquece, se inscreve, deixa teu like, comenta, compartilha, manda nos grupos aí. Eu sei que vai ter gente que vai aproveitar o tutorial e eu sei que vai ter gente também que vai fazer tutorial em cima do meu tutorial também e não tem problema nenhum, beleza? Me ajuda aí se inscrevendo, que isso é muito importante, ajuda o canal a crescer. Então vamos lá, temos vinheta? Temos vinheta. Então vamos lá, não sei se vocês repararam, mas eu tô com a voz bem zoada, eu tô mega gripado, mas resolvi fazer o vídeo porque eu acho que vai ser bem legal aqui, vai ajudar bastante aí para quem está afim de voar uma aeronave legal. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho da aeronave. É um avião legal, tá? O pessoal está perguntando, vale a pena comprar? Cara, vale a pena, o preço está bom. Eu paguei R$ 75, mas quem tem a versão mais top do Flight Simulator vai pagar 50. Então, por R$ 50, você tem um avião decente, um avião stud level, eu acho que vale a pena, tá? E é um avião que acabou de ser lançado, então a tendência é que as coisas melhorem por aqui, né? Que o avião fique mais completo ainda, mais funcional ainda, tá? Ele é bem modeladinho por fora, ele é tudo como esperado, né? Os aviões da Asobo aí, que é a produtora que faz os aviões do Flight Simulator. Então é um avião muito bem feito e ele é todo funcional. Ele é o stud level, ah, tudo aqui funciona, então é possível utilizar ele para estudo. Porém, como eu não voei esse avião, eu não tenho como dizer se todos os sistemas se comportam como deveriam, tá? O tutorial que eu vou fazer aqui, claro, o avião saiu ontem, é muito difícil a gente aprender o avião em 1 ou 2 dias, mas eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com o piloto de ATR, peguei algumas dicas com ele lá e vou passar para vocês. Estou fazendo o voo aqui, acredito que seja bem dentro do próximo do padrão, algum detalhe ou outro eu acredito que não esteja correto, mas vocês vão ver que a operação é 100% segura, a gente vai se basear com o checklist. Eu estou com um FCON do avião, eu estou com SOP, então está o mais próximo possível para essa velocidade que está saindo desse tutorial. Se por acaso lá na frente eu perceber que, cara, merece um upgrade esse tutorial aqui, a gente faz outro sem problema nenhum, beleza? O avião tem o tablet que sinceramente não precisaria ter. Ele só contém algumas informações aqui, algumas informações de opções, tá? É, não tem nada demais, é um tabletzinho bem simples. Nada que o FMC do PMDG não faça, por exemplo, tá? Ele tem algumas outras coisas a mais visuais aqui, mas não é nada demais. A gente vai mexer nele já já. Uh, Aqui a gente tem a parte de aircraft, onde a gente tem a parte de apoio de solo, né? Então os calços estão aqui, ground power, cargo door, abrir as portas. Vamos começar abrindo aqui as portas, ó. Olha lá, portas abertas. Ele tem essa opção aqui do tail prop. Uh, Eu não sei exatamente o que isso faz, tá? Mas ele vai descer um negócio aqui atrás do avião que eu acredito que seja uma forma de proteger o avião caso durante o embarque ocorra uma movimentação do centro de gravidade e ele corra para trás. Para mim é isso, para isso que serve. Se você sabe para que é, comenta aí embaixo também, mas eu tenho quase certeza que é para isso, tá? Então eu vou deixar ele aberto enquanto está rolando o embarque, né? Como simular aqui o embarque e vamos começar a preparar o avião aqui, tá? Uma coisa aqui que eu percebi, esse avião ele tem alguns bugs já que eu acredito que deva ser corrigido. Um deles é essa manetezinha aqui, ó. Eu não sei se eu corrigi, parece que sim, mas eu não estava conseguindo mexer elas individualmente e não estava conseguindo colocar essa na posição aqui de off, tá? O que eu fiz para resolver? Eu apaguei todas as associações que eu tinha no meu controle, eu criei um profile só para o ATR e apaguei todas as associações que eu tinha referente a throttle e mistura nesse profile. E aí parece que está funcionando, mas a gente vai descobrir mesmo na hora que a gente cortar o motor lá em Uberlândia, que é o nosso voo de hoje, tá? Então, se você tiver esse problema também, faça isso. Entre lá, crie um profile novo
e apague todas as associações que você tiver em relação a essa alavanca aqui de condition, propeller e mistura. Eu tirei tudo, deixei só aqui realmente a potência mesmo, tá? Bom, então vamos lá para começar aqui a preparar o nosso avião. Como todo avião, a gente vai precisar energizar ele aqui. Já falei em outros vídeos, não é comum que a tripulação encontre o avião nesse estado, tá? De cold and dark. Normalmente o avião vai encontrar com a condição de turnaround, ele já vai estar energizado. Mas a gente vai fazer do princípio aqui para esse vídeo, para fins aí de ilustração também. Vamos, primeira coisa, ligar a bateria aqui do avião. Ele vai iniciar os testes dele aqui, vai ter que acender uns T's verde aqui no painel, tá? Isso está escrito lá no SOP. Olha lá, começou. Ele começa um self-test, né? A gente aguarda um pouquinho para ele terminar. E aí tem duas formas de energizar esse avião, tá? Enquanto ele está energizando aqui, a gente pode solicitar uma ground power, que eu acredito que seja o mais comum, ou a gente pode acionar o motor 2, que vai fazer o papel do APU. Ele vai fornecer energia para o avião e fonte pneumática para o ar-condicionado, tá? Porém, o acionamento desse avião ele é elétrico, ele não precisa de fonte pneumática. A gente vai começar com a fonte externa e depois a gente passa para esse acionamento do motor 2 nessa função que vai ser só para gerar esse tipo de energia. Tem uma opção aqui que a gente vai ver já já, que a gente trava a hélice para que o motor fique acionado sem a hélice estar girando, tá? Então vamos lá, o avião está energizado, estamos com fonte externa disponível. Eu vou colocar aqui então a fonte externa na alimentação DC e eu tenho também a fonte externa para alimentação AC, tá? Que eu não vou utilizar nesse momento aqui. Posso até pôr, mas depois eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, o avião está energizado e está com a fonte externa. Próximo passo, ligar aqui a Emergency Exit Lights para apagar essa luz. E aí a gente vai vir aqui para baixo, enquanto ele inicializa. A gente vai preencher aqui o FMC, tá? Ó, os painéis já estão prontos. Aqui eu não tenho mais pressa, eu estou com fonte externa, então não está gastando a bateria nem nada. Primeira coisa, a gente vai vir aqui em Initial. A gente vai vir em Pós-Initial. E aí, diferente lá do 737, que a gente pega a posição do aeroporto, aqui a gente vai sempre pegar a posição do GPS, tá? A gente pega aqui, joga para cima, clica aqui, Return. O próximo passo, vamos já aproveitar para colocar os pesos do avião, tá? A única forma de colocar o peso nesse avião é através desse próprio menu aqui do Flight Simulator. Então vamos lá, o nosso nível 70, Block Fuel 2 toneladas praticamente, né? 1911. Vamos colocar aqui, ó, 1942, que é o mais próximo que bateu aqui. E com payload de... Cadê? 6989. Então vamos subir um pouquinho aqui, ó, para 6985, tá? Então o avião está carregado e abastecido nesse momento. Bom, o avião está carregado, então a gente vai vir aqui agora na parte do FMC. Eu, particularmente, eu não estou sendo tão precioso de fazer as correções de peso aqui. Eu coloquei um pouquinho mais lá de combustível, um pouquinho mais de carga, mas eu vou considerar o que está escrito aqui na navegação, porque na vida real também tem essa margenzinha aí de alguns quilos para lá, alguns quilos para cá, porque tudo é calculado baseado num valor fixo, né? Tirando a carga, né? Mas os passageiros é um valor fixo. Então a gente vai colocar o Zero Fuel Weight que a gente tem para hoje é 20.489. 20489. Combustível a bordo a gente abasteceu lá. Isso aí a gente pode colocar o valor corretinho, vai? Que vai ser 1942. E ele já me dá o peso atual do avião com o trim, tá? Posso vir aqui e já setar o trim. O trim ele tem um alerta sonoro que é bem chato, que ele vai disparar sempre que você segurar por mais de 2 segundos, mais ou menos, o trim. Isso é para avisar a tripulação que o trim tá disparado, né? Caso a tripulação esteja ali um pouco mais desatenta, se começar esse barulho, alguma coisa está errada. Podemos colocar aqui já o reserve, que vai ser 1062.
return. Então, peso está preenchido, posição inicial está preenchida. Vamos vir aqui agora para Flight Plan, Route. E aí a gente vai colocar o nosso voo de hoje aqui, que vai ser Ribeirão Preto para Uberlândia. Executa. Para colocar a saída, a gente clica aqui em cima, escolhe a pista em uso. Aqui em Ribeirão estamos operando a pista 36 no momento. A saída prevista, vamos ver se a gente tem alguma aqui. Ó, a gente vai decolar aqui e subir para a posição Tenix e depois Potre e Uberaba, tá? Vamos ver se a gente tem alguma saída que contemple mais ou menos isso. Se não tiver, a gente acha alguma bem parecida e depois a gente edita. Aqui, ó, tem uma saída que acho que é exatamente o que a gente precisa, que é a saída Tenic Uno Delta, tá? Decolando a pista 36, então vamos executar Tenic Uno Delta. Tá aqui, Tenic Uno Delta, executa. Após, eu vou voar Uberaba, Uniforme Romeo Bravo. E agora, ó, eu já achei um bug aqui nesse avião. Vamos ver se ele vai acontecer de novo, tá? Ele aconteceu comigo 2 vezes e aconteceu também com um amigo meu, que é quando eu inseri a aerovia aqui, ele duplica erradamente aqui vários pontos, tá? Vamos ver o que acontece, ó. Vou clicar em Uberaba, vou clicar aqui em aerovia e vou inserir essa... Deixa eu colocar mais para cima aqui que vocês não estão vendo, né? Ó, agora sim, ó. Essa aqui é a minha rota, tá? Vou colocar Zulu 41 aqui, ó. Vamos lá. Zulu 41. E a nossa saída da aerovia vai ser Kigubi. Kigubi. Feito. Executa. Vamos dar uma checada aqui em Flight Plan. Uberaba, Upper Zulu 41, Kigubi. Olha só. Aconteceu exatamente a mesma coisa que tinha acontecido antes, tá? E aí é um saco, porque você vai ter que deletar isso aqui ponto a ponto. Para apagar clear. Clear. E vai fazendo isso até sumir todos eles. Executa, vamos ver se ficou certo agora. Uberaba, Kigubi. Kigubi. Ainda precisa pagar mais esses dois. Pronto. Aí lá em Kigubi vai ser já a nossa chegada lá. Vamos ver se tem alguma chegada para Uberlândia. Eu vou colocar aqui então, inicialmente, o ILS Zulu via Upper Lima 002, tá? Então vamos colocar aqui o Uberlândia, ILS Zulu via Upper Lima 002. Executa. Bem parecido com o Airbus aqui, tá? Esse FMC. Se você quiser ver as restrições de altitude aqui, ó, é só clicar aqui, ó, tá? Então, ó, 4.000 acima é a primeira aqui e a única. Certo? Próximo passo, vamos voltar aqui para o nosso menu e vamos na última opção aqui que faltou, que é Performance e Niche. Nosso nível de cruzeiro vai ser 170. Tem que colocar 17.000, tá? 17.000. Peso a gente já colocou. E a gente vai vir agora em Performance, na página de Takeoff, tá? É só ir clicando aqui em Performance, ó, até você chegar em Takeoff. Dá uma conferida aqui, as suas velocidades já estão aqui. Eu vou colocar 8.000 aqui de altitude de transição. E tá feito. Nosso preenchimento do FMC aqui está feito, tá? Agora a gente vai acionar o motor 2 justamente para ter essa fonte de energia que eu comentei e a gente poder liberar a fonte externa, tá? Aqui no painel também a gente tem checklists, tá? Para navegar aqui, ó, no avião real, você vai utilizar essas setinhas aqui, ó. Seta para baixo e esse aqui é como se fosse um Enter, tá? Só que fica ruim, né? Porque você navega ali, olha para cá, navega ali, olha para cá. Então o avião ele tem alguns touchscreens secretos
Você pode verificar aqui, ó, em Options, e aqui você vê o que acontece se você clicar em cada um deles, tá? Então, por exemplo, eu vou mexer aqui nesse painel, eu quero ler aqui o checklist, ó, eu vou jogar, ele vai começar aqui, ó. Então, aqui mais ou menos é para cima, aqui mais ou menos é para baixo, aqui embaixo ele entra no checklist. Então, a primeira parte do checklist aqui, Final Preparation, é mais para você verificar os sistemas do avião e ele já está completo. Vamos para o próximo checklist, parte 2 de 2. Esse checklist ele é bem parecido com, pelo menos até onde eu vi, são os mesmos itens que tem tanto no Flight Simulator quanto no checklist da Azul, por exemplo. Tá? Então você pode seguir esse checklist aqui. Para marcar o checklist, é só clicar aqui na parte de baixo, que seria o equivalente a essa flechinha aqui. Ó. Eu vou clicar aqui, ó, para a gente ver o que acontece lá. Ó. Então, Parking Brake, set, já estamos. Altimeters, vamos ajustar o altímetro aqui que eu esqueci. 1017 nos três. Então, altimeter set and cross-checked. Landing elevation, ele está em automático aqui, então a gente não precisa mexer. Mas se você precisar mexer em manual, clica no botão e ele volta aqui para dashzinho, é que está tudo certo. Landing elevation, então, checked. FMS, communication, navegação 7. Depois eu vou falar disso aqui, ó. Vamos falar agora já, para o checklist do meio. Nesse painel aqui você tem as frequências e alguns outros detalhes, tá? Então, por exemplo, se eu quiser voar aqui, trocar a frequência para Unicom, ó, eu clico aqui e aí eu digito 122 decimal 8, Enter, e aí clico aqui, ele transfere, tá? Se eu quiser mudar o VOR, ó, ele está com sintonia automático, mas se eu quiser mudar aqui, mesmo caso, eu clico aqui e coloco aqui a frequência VOR que eu quiser, tá? E aqui por último, a parte de transponder, onde eu aciono o transponder e aonde eu aciono o TCAS, tá? O TCAS já está em automático, o transponder está em standby. Se eu quiser trocar, eu posso vir por aqui, coloco 2000. Opa, perdão. Posso vir por aqui, ó, onde eu cliquei, coloco 2000. Vou colocar isso aqui mesmo, porque a gente vai mudar, tá? Ó. Ele não aceita isso porque o 8 não existe, tá? Do transponder. O número 8 não existe no código transponder. 2000, tá lá. Se eu precisar fazer o ident é aqui, se eu quiser colocar em on, a gente põe aqui. Porém, também dá para mudar aqui, ó, RMS. Deixa eu chegar pertinho aqui, ó. RMS. Clicou em RMS, a gente vem para a parte de rádio também, tá? Então, ATC 2000, posso pôr aqui e posso trocar aqui também. Beleza? Então, tanto faz, trocar aqui ou trocar ali pelo painel, tá? Então, FMS, Communication, Navegação 7. Fuel Quantity, Fuel On Board, já checamos 1940. Engine Fuel Used, Reset. Olha só, enquanto a gente está no checklist, aqui nessa página ele já trocou para outra página, com as velocidades aqui inclusive, e um botãozinho aqui, ó, Reset Fuel Used, tá? Então é só clicar aqui, tá tudo certo. Memo Panel, só conferir aqui, estamos com esses dois itens. E Power Management está em Takeoff, que é essa chavinha aqui que a gente vai mudar durante o voo também, tá? Então, como a gente está na fase de decolagem, aqui vai ficar em Takeoff. Clicou aqui, Procedure Completed, ele já retorna aqui para a página normal, beleza? Então, vamos acionar o motor 2 no modo Hotel, tá? Isso que a gente vai fazer é acionar o motor no modo Hotel. Que é basicamente a gente ligar o motor sem girar a hélice, só para a gente ter energia nesse avião aqui, beleza? Para a gente poder liberar a fonte externa aqui, se for o caso. Então, para começar, a gente vai colocar aqui, vai verificar se não tem ninguém, né, na área, confere com a manutenção. Vai colocar aqui em Start A e B. Se for o primeiro voo do dia, utilize o Start A e B. Se não for o primeiro voo, em dias pares utiliza o Alpha, em dias ímpares utiliza o Bravo. Pelo menos isso é o SOP da Azul. Tá? Se não for isso, é o contrário. Em dias pares vai para o Bravo, em dias ímpares vai para o Alpha. Não me lembro. Mas cada dia vai utilizar um diferente aqui. Tá? A gente vai utilizar o A e B mesmo. No manual diz para ligar esta bomba aqui. Porém, um piloto de ATR falou que para este momento não é necessário, tá? Pelo menos na empresa que ele voa não é comum, não se liga essa bomba. Mas no manual que eu tenho
diz que é para ligar, então a gente vai colocar aqui para ligar, tá? E aí basta agora a gente abrir essa chavinha, colocar esse switch para cima, vai acender aqui, ó, prop brake, e a gente vai acionar o motor. Clicou aqui, quando passar mais ou menos aqui, ó, de 10, 12%, a gente leva a manete aqui para a posição feather, tá? E aí lá fora, ó, o motor está acionando, porém a hélice não está girando. Isso é exclusivo para o motor 2, tá? Só funciona no motor 2. Vamos esperar ele estabilizar aqui, ó. Já está quase. Está estabilizado praticamente, né? Beleza, motor estabilizado. A gente vai vir aqui, colocar esse switch aqui para off. Se tiver calor, a gente pode trabalhar aqui com a parte de ar-condicionado, colocar aqui o high flow, por exemplo, tá? Como está chovendo, não vai ser necessário hoje, tá? A temperatura está amena, beleza? Aí, a partir de agora, a gente pode colocar o DC2 Generator aqui na barra e tirar a fonte externa, tá? Este aqui, ó, ele não está funcionando ainda, porque ele só vai gerar AC a partir do momento que a gente tiver com esse motor com uma rotação um pouco mais alta, tá? Agora a gente não precisa mais, a gente pode tirar ele daqui. Na verdade a gente não precisou, né? E a gente pode liberar aqui a fonte externa. Vamos fechar as portas. Deixa só o calço por enquanto. Beleza. Estamos pronto para o acionamento. Estamos com o motor 2 lá girando. A gente poderia estar nessa condição já desde o começo do voo, não tem problema também. Ele está com vários erros aqui porque a gente está com o motor desligado ainda. Então, vamos iniciar aqui o nosso próximo passo, que vai ser esse Before Propeller Rotation, tá? Primeira coisa, vamos ligar aqui os avisos de segurança, cinto e no devices. Vamos ligar anti-collision light. E por enquanto só. E aí é só vir aqui no checklist de novo, CDLS on, FMS Takeoff Data Confirm, olha só, apareceu aqui já no meu painel. Então ele já está me dando aqui, ó, as minhas velocidades para takeoff, 112, 112, 115 e velocidades para aproximação. É só dar um confirm aqui. Trim 7, a gente não mexeu, então tá tudo certo. Tail prop a gente tirou, doors estão fechadas, seatbelts on, beacon on. Faltou só a gente preparar aqui o piloto automático, tá? Eu vou colocar aqui já a altitude que a gente vai voar, que é um 70. Então, enquanto eu giro aqui, ele está aumentando aqui, tá? Ó. O 70 está setado. Flight Director já está ligado. Vamos colocar aqui IAS e nave em azul, tá? E também podemos colocar aqui o Vertical Speed. Aí vai ficar VNAV e IAS. Pronto, o avião está pronto aqui para a saída. As velocidades aqui, ó, ele está marcando 140. Se eu quiser mudar, é aqui, ó. Tá, ó, 140 é o mínimo que ele está colocando aqui para gente. A nossa V2 é 112, tá? Então a gente vai utilizar V2 mais 5 nós. Se eu colocar aqui em automático, ele vai arrumar isso aqui para mim, tá? Ele está 141, mas daqui a pouco ele vai voltar aqui para 112. Beacon on, então completed. Para acionar esse motor agora, a gente já está com o motor lá praticamente acionado, né? Só falta que a hélice gire. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, tirar o freio. E aí o motor começou a girar. Certo? Motor girando. A gente vai empurrar essa manete aqui para a próxima posição, que é alto. E aí a gente pode iniciar o táxi com um motor só, se for o caso. Mas eu já vou acionar os dois para a gente ganhar tempo aqui e mostrar com calma como seria feito. Beleza? Deixa eu dar aqui um OK para ver o que a gente tem na próxima. Por enquanto nada.
Então, vamos acionar agora o outro motor. Mesma coisa. Coloca aqui Start AB. Liga a bomba. E Start. Monitora ali. Passou de 10, 12% mais ou menos. Joga para frente. Esperou estabilizar. Joga para frente de novo aqui. E aí a gente vai fazer o nosso flow aqui pro táxi. O Scanflow é sempre da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Então aqui eu não vou fazer nada. Aqui eu vou jogar esse cara aqui em off. Vindo aqui Probe Hits. Hidráulicos. E pronto, ó, painel todo apagado, significa que está tudo certo. Tem apenas um detalhe aqui, que é ligar essa TRU aqui, tá? Ó, essa TRU precisa ficar ligada para o voo. Acredito que antes de fazer o Scanflow, talvez seja necessário colocar os geradores primeiro. Mas se você fizer na ordem do Scanflow, vai dar certo também, tá? Então esse é o tipo de detalhe que de quem não voa avião não vou saber explicar. Mas tá tudo apagadinho aqui, tá tudo certo. Próximo scan, a gente aperta esse botãozinho aqui para fazer o teste do anti-skid. Ele vai piscar ali e vai apagar. E por último, setar o flap de decolagem. Setar o flap de decolagem aqui. 15, certo? E aí a gente vai pro checklist aqui, ó. Before Taxi, FWS Recall, é esse botãozinho aqui. Se tiver alguma pane ele vai aparecer de novo. Cockpit Communication Hatch Closed. CL1 mais 2 em alto, já está, ó. As duas manetes ali. Anti-ice não vai ser necessário. TRU on and check, a gente ligou. Tá checado aqui, ó. Tá? Aquele botãozinho ali. Lá, TRU. Tá ligado. Anti-skid test a gente já fez. Flaps 15. E nose wheel steering on, que fica nesse cantinho aqui. Ela vai estar sempre on também. Pelo menos ela já começa com ela em on. Tá? Então, before tax checklist completed. Vou dar um OK aqui. E vamos taxi light on. A gente vai desconsiderar essa fonte aí, tá? Porque é do Flight Simulator. Parking brake off. Ó, velocidade que eu falei, V2 mais 5, agora sim está corrigida a 120. Tá em magenta, significa que tá pro avião. Se tiver em azul, que é esse botãozinho aqui, ó, tá com a gente. Magenta está pro avião. Muito bem, estamos aqui no ponto de espera. Vamos lá, a gente pode então colocar o transponder por aqui ou pelo menu lá que eu mostrei para vocês, que está aqui, transponder em on. Tanto faz. Land lights on. Taxi light continua on. Strobe. Isso aqui era para estar ligado, né? Strobe on. E aí a gente pode fazer o Before Takeoff Checklist. Ó. Ele vai estar aqui. A gente navega aqui. Página de baixo. Normal. Before Takeoff Checklist. Takeoff Briefing. Já foi. Deixa eu parar aqui para a gente ler com calma. Gust Lock Off. É esse cara aqui, ó.
off. Flight controls a gente não vai fazer, mas é só checar. Transponder checado. Airflow normal, só verificar. Cabin crew está avisada. Engine bleed a gente vai decolar com o bleeds on. External light já liguei. Flight director bar centralizado, tá lá, ó, centralizado. E rudder centralizado também. Before takeoff checklist completed. Pista 36, head na proa. Temos o botãozinho aqui, ó, de toga, tá? Eu tenho ele configurado aqui no meu controle. E aí, para voar esse avião, a gente sempre vai colocar a manete nesta posiçãozinha aqui branco, ó, tá? A manete vai ficar nesse detentezinho aqui, e quando ela estiver correta, vai acender aqui note, tá? Então vamos lá. E o voo inteiro vai ser nessa posição. Olha lá, manual. Note, tá vendo? Aqui, ó. V1, rotate. Positive climb. Gear up. Já entrou ali VNAV. Vou ligar o piloto automático já. Percebam que eu estou sem a navegação aqui, tá? Ó, eu esqueci. É só clicar neste botãozinho aqui, ó, ND. Pronto, tá lá a navegação. Decolado. Vamos acelerar o avião aqui. Vamos acelerar o avião, só jogar aqui para a posição climb. Ele automaticamente já vai trocar aqui a velocidade. Passou a marquinha aqui, a gente pode recolher o flap. E a gente vai subir com 170 nós, tá? Recolher o flap, gear up. Assim que recolher o trem, aliás, a gente liga o yaw damper e pode apagar também aqui a luz de táxi, tá? Ó, o limpador funciona também. E aí a gente vai pro After Takeoff Checklist. For Takeoff a gente já leu. After Takeoff, Landing Gear Up. Flaps 0. Power Management está em Climb. Engine Bleeds On, a gente não mexeu. Taxi Takeoff Light Off. Altimeters. Já vamos passar aqui para Standard. Botãozinho aqui, ó. Standard. After Takeoff Checklist Completed. Isso aqui a gente já fez, mas vamos marcar de novo aqui, ó, que deu algum erro. E aí, só subir aqui mantendo 170 nós. Ele cumpre as restrições, desde que você esteja aqui com o VNAV selecionado, coisa que eu não estou, ó. Tá lá, VNAV e AS, ele vai manter as restrições. Tá subindo até um 70, tá em EONAV. Se eu precisar, eu posso alternar para heading também, ó. Heading. Se eu precisar fazer um desvio, alguma coisa. Exatamente igual a qualquer outro avião, tá? E aí, por enquanto é isso. É só a gente subir. 10 mil a gente vai fazer aquele procedimento padrão. A gente vai apagar as luzes de pouso e desligar o cinto de segurança se for o caso, tá? E aí eu volto quando a gente nivelar lá em cruzeiro para a gente falar um pouco mais aqui do avião.
Bom, muito bem, estamos chegando aqui para nivelar nosso avião. Quase chegando ali, ó, VNAV Alt já está marcando. Quando der Alt bloqueado aqui, ó, significa que a gente chegou. Faltou um pouquinho. Vamos ajudar ele aqui, ó, que ele não nivelou ainda, tá? Alt Star. Agora sim, ó. Agora se ele captou aqui 170, ele já está acelerando o avião aqui. Percebam, eu não mexi na manete, eu não vou mexer nessa manete mais até a hora da descida, tá? A única coisa que eu vou fazer é trocar essa chavinha aqui para cruise, para a gente ter um novo ajuste de potência aqui. Então tá lá. Outra coisa interessante desse avião, ó, se você precisar aumentar o range, o certo, é aqui, tá? É aqui que aumenta o range, ó. Porém, sabiamente, também você pode aumentar por aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele tem a marcação aqui do Todd, tá? Tá com uma descontinuidade, vamos ver aqui, ó, Flight Plan. Descontinuidade é só apagar, Clear e apaga, executa. Então, se você quiser, você pode mudar aqui o range do painel por aqui, ó, tá? Ó, mais e menos. Pode mudar a forma que ele está disponibilizando. Ele criou um ponto aqui para trás, eu não entendi muito bem porquê. Mas tudo bem, ficou para trás, ele não vai voar esse ponto. Ele está voando Beraba e depois vai para Kigub. Se você quiser ver ele em plane, tá setadinho aqui. Se quiser o modo navegação convencional, tá aqui. Quando chegar aqui do Todd, a gente volta para iniciar nossa descida e ir até o fim para pouso. Lá, arremetida e pouso depois, tá? Bom, estamos chegando aqui perto do nosso Top of Descent. Eu percebi também que ele de vez em quando pisca esse Top of Descent, ó, acabou de subir, não sei exatamente porquê, não sei se é bug do avião. Mas vamos lá, para nossa descida então, está em Alt Star. Eu vou colocar aqui a altitude de início do procedimento lá. Mesmo caso, tá? Hoje eu não vou fazer briefing, nada, porque não é o intuito do vídeo. Mas se você quiser ver as altitudes, estão aqui, ó. 6.000 é a primeira. Deixa eu colocar aqui 6.000. Para nossa parte de performance, isso aqui é normal também, tá? Ó, ele fica com o bug 245 nós, mas ele vai voar mais ou menos aqui em 230 mesmo, tá? Isso é o normal do avião. Ó, já estamos chegando no Top of Descent. Deixa eu dar uma olhada aqui em Progress. 6.000, 7 minutos. Vou colocar para descer aqui, ó, VNAV. E vamos ver se ele vai descer de acordo com o profile. O profile já está indicado aqui para mim, ó. Então quando isso aqui começar a descer, em teoria, esse cara vai descer, tá? Tá em VNAV Out. Assim que a gente chegar aqui do Todd, ele vai começar a descer, porque a janela está liberada aqui para 6.000 e ele está em VNAV. Da parte de performance aqui de pouso, a gente só precisa vir aqui e conferir a altitude de transição. As velocidades já estão aqui, ó, 112 é a nossa VAPP. E a gente vai pousar com o flap full, que é a única opção que tem nesse avião, tá? Se eu apertar esse botão aqui, ele vai trazer o avião para 170 nós, tá? Então, na aproximação pode ser útil isso aqui, caso a gente precise. Ó, e aqui a gente tem agora o Descent Checklist, FWS Recall, Land Elevation Check, FMS Nave Performance Set and Check, DH faltou a gente colocar, vamos colocar aqui já. A gente vai passar aqui para MDA, a nossa DA aqui vai ser 3286, é só girar aqui arredondando para o número de cima. Ó, ele começou a descer, tá? Outra coisa que eu percebi também, ele faz alguns movimentos meio bruscos.
Depois que ele começar a descer e a velocidade disparar, aí sim a gente vai reduzir a manete, tá? Ó, reduzir a manete. Se ela entrar em idle, ele reduz bastante mesmo. Então a gente vai deixar em manual aqui, que é um tiquinho para frente. E a gente tem que ficar bastante atento que não tem autothrottle. Se por acaso ele der um overspeed aqui, ele vai alternar aqui para o modo de pitch, tá? Ele vai ficar do pitch hold aqui, tá? Vamos terminar de colocar a nossa DA aqui. 3290. Então 7. Arrival briefing a gente não vai fazer. Então tá completo decente. O próximo é o approach. Agora se ele aparecer eu vou marcar de novo. Approach está lá em pendente, tá? Agora é só ir acompanhando aqui. Vocês vão perceber que às vezes ele faz um movimento brusco, principalmente nesse eixo aqui, né, de pitch. Mas ele cumpre, tá? Tirando esse detalhezinho, ele está cumprindo bem. Tá no profile bonitinho, velocidade tá boa. Próxima lá na frente é 6.000. A gente vai manter isso aqui em cruise até descer o trem de pouso. Quando a gente der o gear down, a gente vai colocar em take off, tá? Ó, outro detalhe que eu percebi, tá? Para colocar aqui as frequências para fazer o ILS, que é o procedimento que a gente vai fazer, eu decidi que eu vou fazer o ILS nessa aproximação e vou fazer o RNAV em outra. Eu faço um vídeo dedicado só ao RNAV. Mas a gente precisa vir aqui, ó, em nave. E aí, eu preciso colocar a frequência do ILS aqui no standby, ó, que vai ser 109.3. Enter. E no de baixo também, 1093. Nove três, 93. Colocar o head na proa. 6.000 acima a gente vai passar com certeza. Tô achando até um pouquinho alto. A próxima, 4.800. Ó, então eu estou com o ILS já no standby, tá? E a gente vai ter que trocar também esse switchzinho aqui, ó, para ILS, quando a gente estiver na aproximação. Vou começar a reduzir bem ele aqui agora. O primeiro flap dele é com 185 nós, que é essa marquinha amarela aqui, ó. Vamos colocar o head na proa. 185 nós. Vou colocar o primeiro flap. E vou mudar aqui, ó, para ILS, ILS e vou armar o approach. Localizer já capturou. Glide slope está aqui em blue, tá? Aliás, faltou de colocar aqui as frequências do ILS. Agora sim. Não esqueçam então colocar as frequências do ILS aqui, alterar aqui para VLS, ILS1, ILS1 e aí sim se arma o approach, ele tá lá, ó, tá tudo certinho agora, tá? Se você quiser agora a gente pode colocar o Corsa aqui para ficar mais condizente, para ficar bonitinho. Estamos no glide, estamos no lock. Mais ou menos 7 milhas da cabeceira a gente baixa o trem. A gente está com 10 agora. 9 mais ou menos, né? Tô com o motor praticamente... motor em idle, né? Todo em idle. Vamos fazer o approach checklist aqui, ó. Seatbelts
on. Land lights que eu esqueci on. Isso que é bom checklist. Altimeter set. 1013 mesmo. 1019 tá lá. E cabin altitude check. Opa, pulou um item ali, eu não sei porquê. Agora foi. Before landing, vou deixar aqui no jeito já, tá? Então, ó, agora, gear down. Chavinha aqui para take off. Chavinha para take off. Flap 150, a gente coloca o último flap. Tá chegando ali, ó, 150 passando. Flap 30. E aí, cabin crew advisor, landing gear 3 green, flap checked, já está. Power management take off. TLU low speed está em alto, não precisa mexer, tá? Tá aqui, ó. E icing, ângulo de ataque, luz de não precisa também, né? E external lights on. Então, faltou só acender aqui também esta luzinha aqui para o pouso. Muito bem, não esqueçam que o avião não tem autothrottle. Então tem que ficar modulando ali a manete o tempo todo para manter a potência, a velocidade correta, tá? O bugzinho tá ali, ó, 116 nós mais ou menos. Manual Flight. Tô achando os comandos bem sensíveis. Não sei se meu joystick precisa de alguma calibração. Mas tá ok, dá pra voar. pés, estabilizado. Landing. 10. Ele tem reverso, tá? Só que eu não tô conseguindo acionar aqui com a minha manete. E é isso, feito isso. Recolhe os flaps. Eu acho que não tem taxiway para livrar aqui. Não. Então, vamos dar uma freadinha aqui. E aí a gente pode fazer aqui o after landing, ó. Radar standby, fly controls locked. Este cara aqui a gente joga para trás. Flaps 0. Trims reset. Land strobe lights a gente apaga daqui a pouco. Anti-ice não foi usado. Probe. Em teoria, ele diz off ali, tá? Mas se
for realmente como o Airbus, não precisa, ele já estaria em off. Mas eu vou desligar aqui para ficar condizente com o que está no checklist. E aí TRU off. Após 2 minutos, pelo menos, a gente pode cortar o motor 1, tá? Bom, e é isso. Aí para finalizar aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu vou estacionar o avião lá, a gente vai cortar os motores. Você pode tanto voltar ele para a condição daquele modo hotel, ou seja, você corta o motor 1, né? A gente vai cortar o motor 1, e o motor 2 vai ficar nessa posição feather aqui, ó. E aí você freia a hélice com o prop aqui, com o prop brake, tá? E aí você pode deixar o motor 2 ligado, ou pedir a conexão da GPU também. Beleza? É isso por hoje. O próximo vídeo do ATR eu vou fazer um procedimento RNAV. Se ficou faltando alguma coisa aqui nesse vídeo, como eu falei lá no começo, eu vou fazer uma atualização, um upgrade. Eu achei que na final aqui ele parecia estar com mais potência do que precisava, então eu vou dar uma estudada nisso também. Mas eu acho que já dá para a gente começar a voar o ATR aí com tranquilidade, fazendo tudo pelo menos próximo do padrão aí para ser seguro, certo? Material do ATR, vou deixar lá no, no Discord, lá na nossa binha materiais de aeronave, vai ter o FCON lá, vai ter checklist também, vou deixar tudo lá. Se gostou, não esquece, aproveita a última chance, se inscreve aqui, deixa teu like, comenta, compartilha e um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!